Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula, estamos juntos com a graça de Deus. E hoje nossa disciplina vai ser Geografia, tá? O conteúdo vai ser leitura de mapas. Hoje nós vamos aprender como ler um mapa, ok? Então, os mapas é comum a gente encontrar muito na disciplina de Geografia e em outras também. A gente sempre vai ter a utilização de um mapa em português, em matemática, em todas as outras disciplinas que a gente tem, ok? Mais especificamente, a disciplina de Geografia, ela trabalha muito em cima de mapas. Por quê? Porque facilita a nossa compreensão sobre as questões de território, divisão política, tá? E muitas outras questões climáticas, questões geográficas, a geografia da Terra, onde está a maior concentração do relevo, do planalto, né, de montanhas, de florestas, né, a vegetação. Então, os mapas, eles falam sobre diversos assuntos, ok? E o interessante que a gente precisa notar, toda vez que a gente for fazer a leitura do mapa, é o seguinte: todos eles vão ter um título, ok? Então, nesse título já vai estar explicando a que aquele mapa está se referindo, certo? Outra coisa bem importante, no mapa a gente vai encontrar os pontos cardeais, para a gente ter orientação de norte, sul, leste e oeste, certo? A gente também vai encontrar uma escala. E o que é essa escala? Essa escala vai dizer quantas vezes o tamanho real do território foi diminuído para caber ali naquele mapa, tá certo? Outra coisa muito importante que a gente precisa saber são as legendas. As legendas, elas vêm com alguns símbolos e até algumas cores que vão indicar vegetação, vão explicar os dados que contém ali naquele mapa, tá certo? Os símbolos podem falar sobre estradas de terra, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, tá? Então, sempre que no mapa a gente vê esses símbolos na legenda, é porque ali onde aquele símbolo estiver localizado no mapa, ele significa que ali tem um aeroporto ou uma ferrovia, enfim. Já aqueles mapas com cores, as cores vão dizer também o que está ali mostrando, certo? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo de mapa. Esse mapa utiliza cores em sua legenda, tá? Então, esse primeiro mapa é um mapa sobre a vegetação do nosso país, ok? Nessa vegetação do nosso país, então aí vocês já estão vendo o título que esse mapa recebe, tá? Esse mapa, gente, está disponível no livro de vocês, aquele livro integrado, tá? De Ciências, História e Geografia, na página 19, tá certo? Então, vocês se quiserem acompanhar, tem aí na página 19. Então, esse mapa fala sobre a vegetação atual do nosso país. Então, a gente já identificou que ele vai falar sobre isso, porque ele tem um título. No nosso mapa também vem a legenda com as cores indicando o tipo de vegetação, tá? Então, nós temos muitas cores: verde escuro, o verde mais claro, um verde ainda mais claro, tá? Temos também cor laranja, cor amarelo, rosa, marrom, ok? Então, vejam só, no nosso estado em que moramos, Pernambuco, ele apresenta dois tipos de cores, aliás, três. Ele apresenta um verde mais claro, indicando que em Pernambuco ainda existe uma pequena parte preservada de Mata Atlântica, tá? Também a maior cor predominante é a cor laranja, um laranja mais escuro, ok?
indicando que a gente tem uma vegetação de caatinga, que são aquelas plantas mais resistentes ao sol, aquelas plantas secas, né? E também a gente tem uma área muito grande em vermelho, que indica que foi uma área devastada pela ação humana, ou seja, das pessoas, ok? Nosso país, nosso estado, aliás, ele tinha uma grande vegetação predominante do cerrado, certo? Que eram árvores que tinham maior predominância de chuva, tá? Absorviam mais água. Só que aí, com a chegada do ser humano, e foram devastando para construir as cidades, as casas, né? E aí ficou uma grande área vermelha, ou seja, devastada, tá bom? Então, foi retirada todas as árvores e hoje a vegetação mais predominante em Pernambuco é a caatinga, certo? Com um pouco de Mata Atlântica, tá bom? Vamos para o nosso próximo mapa. Esse mapa aí, ele apresenta apenas cores. Então, ele também tem um título e ele fala da desigualdade escolar entre crianças do nosso país, certo? Então, nas cores representadas, ele fala que quanto mais clara a cor, maior são os índices de criança fora da escola, certo? Então, onde é que a gente encontra essas cores bem clarinhas? No estado do Amazonas, do Pará, Acre, Roraima, né? Então, o que é que isso indica? Indica que no estado do Amazonas, onde tem a corzinha bem mais clarinha de todas elas, mais de 6% de crianças estão fora da escola. Nunca frequentaram a escola, tá? E no nosso estado Pernambuco? Quantos por cento de criança, qual é a porcentagem de criança que está fora da escola? Vocês conseguem identificar? Então, no nosso estado, a gente também tem uma porcentagem considerável de crianças que não estão indo à escola, né? É uma realidade triste. Esse próximo mapa, a gente começou a semana falando sobre os índios, né? Sobre as lendas. E esse próximo mapa, ele indica a população, a distribuição da população indígena do nosso país, tá certo? Então, vocês vão notar aí que ele também indica cores para representar essa distribuição, certo? Qual é o estado que mais tem concentração de pessoas indígenas vivendo? É o estado que está com a cor verde, ou seja, é o estado do Amazonas. É onde mais se concentra a moradia de pessoas indígenas, certo? E em Pernambuco, qual é a cor que Pernambuco está representado? Quantas pessoas indígenas estão aí no estado de Pernambuco? Isso, está entre 40 e 80 mil pessoas indígenas vivendo aqui no nosso estado. Olha que interessante, não é legal? Então, agora nós vamos para a nossa atividade. A gente já aprendeu a ler os mapas, a identificar os mapas. Então, agora, vocês vão responder a essas questões, certo? Peguem o diário de bordo, coloquem a data de hoje, disciplina de geografia, certo? E aí, vocês vão responder as seguintes. Bom, em primeiro lugar, vocês, no diário de bordo de vocês vão desenhar o mapa do Brasil e pintar apenas o estado em que a gente mora, ok? Então, veja, mas como é que a gente vai desenhar? Calma. No livro de vocês, esse livro aqui, tá? Que é o livro integrado, Ciências, História e Geografia.
na página 122, tem um mapa do Brasil que vocês podem fazer o decalque, certo? Vocês lembram como é que faz, né? Pega o mapa do Brasil, pega uma folha em branco, coloca por cima e aí faz o contorno do mapa, certo? É bom que esse mapa ele vem todos os estados detalhados aqui com os nomes identificados, tá? Então, é mais fácil para vocês identificarem onde a gente mora, certo? E também é bom para utilizar nas próximas questões, tá certo? Depois que você desenhar o mapa e pintar apenas o estado em que a gente mora, vocês vão responder a essas perguntas. Primeira pergunta: qual o tipo de vegetação existente em nosso estado? Então, vocês vão olhar o mapa da vegetação, ok? E vão dizer qual é ou quais são os tipos de vegetação que existem no nosso estado, tá bom? Na segunda pergunta diz assim: quais os estados que têm mais crianças sem estudar? Tá? Então, você vai olhar, por isso que eu tô dizendo, ó, pega esse mapa, tá aqui, nele está escrito o nome de cada estado, tá vendo? E aí fica mais fácil para vocês identificarem, tá bom? Vocês vão dizer quais são os estados onde tem mais crianças fora da escola, tá certo? E a última pergunta: qual a quantidade de indígenas que vivem em nosso estado, tá certo? E aí vocês vão identificar, procurar no mapa o nosso estado, e aí vocês vão dizer qual é a quantidade de pessoas que estão vivendo no nosso estado. Pronto, nossa atividade é só essa por hoje, certo? A gente se encontra novamente amanhã. Bons estudos para vocês! Essa é a atividade para vocês copiarem e responderem no diário de bordo, ok? Bons estudos!